Ele teve uma infância regada de abusos físicos e psicológicos, e anos depois foi considerado um dos assassinos mais perigosos da Suécia, sendo comparado com o fictício Hannibal Lecter. Your little brother must smell almost as bad as you do by now. Mas o que ninguém sabia é que ele guardava um grande segredo. Hoje nós falaremos sobre Thomas Quick, o monstro da Suécia. Mas antes de iniciarmos esse caso, eu gostaria de pedir para que você deixe o like agora no início do vídeo para me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube, e se inscreva no canal para me ajudar, e também não esqueça de ativar o sininho de notificações. Além disso, me sigam também no Instagram, é @CamilaGSantos, por lá eu consigo conversar bastante com vocês e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. Sture Bergwall nasceu no dia 26 de abril de 1950 na Suécia, e desde pequeno sua vida não foi fácil. Quando tinha apenas 4 anos, ele foi abusado sexualmente por seu pai. E na época, sua mãe estava grávida de quase 7 meses, mas ao ver o seu filho sendo abusado, ela sofreu um aborto, e o bebê já saiu da barriga sem vida. Bergwall viu seu pai cortando o cordão umbilical com tanta raiva que acabou acertando a cabeça do bebê. E no dia seguinte, seu pai saiu de bicicleta com o corpo de seu irmãozinho enrolado em um jornal para enterrá-lo perto de um rio. A mãe dele ficou tão mal que passou a culpá-lo pelo aborto que levou seu irmão à morte. E por esse motivo, ela tentou matar Bergwall 2 vezes. A primeira vez foi jogando ele em um lago para que ele se afogasse, e a segunda foi empurrando ele na frente de um ônibus em alta velocidade para que ele fosse atropelado. E assim, ele sobreviveu à sua infância conturbada e dolorosa. E por esse motivo, ele se transformou em um adolescente sem limites e sem piedade. Quando ele tinha 12 anos, ele e os seus amigos do colégio costumavam a jogar The Choke Game, que é basicamente um jogo que tem por objetivo bloquear a passagem do ar para o cérebro. E infelizmente, muitos jovens jogam esse jogo até hoje. E foi durante esse jogo que Bergwall estrangulou um colega e tocou nas suas partes íntimas. Mas nenhum dos colegas percebeu o que tinha acontecido. Seu primeiro crime foi em 1964, aos 14 anos. A vítima era Thomas Blomgren, um jovem que também tinha 14 anos, mas era menor e mais fraco que Bergwall. Ele levou Thomas até a floresta e lá ele o estrangulou até a morte. Depois, ele tocou nas partes íntimas dele, pegou as roupas e foi embora. Depois desse crime, ele mudou seu nome para Thomas Quick. Thomas era o nome do menino que ele assassinou e Quick era o sobrenome de solteira de sua mãe. A sua segunda vítima foi um menino chamado Alvar Larsson, uma criança de apenas 8 anos. Quick matou e o jogou no lago, em uma cidade próxima. Como ninguém viu o que aconteceu, o caso foi encerrado e a morte foi dada como acidental. O próximo assassinato foi em 1994. Com a ajuda de um cúmplice, Quick sequestrou Charles Zelmanovitz, que tinha apenas 15 anos na época. Quick levou ele até um depósito e lá abusou dele, depois o estrangulou até a morte. Além disso, ele desmembrou o jovem e cobriu todo o seu corpo com musgos e folhas. E como um troféu desse crime terrível, Quick levou para sua casa uma das pernas e uma das mãos do jovem. Tudo isso foi tão pesado que o cúmplice de Quick não aguentou viver com o peso daquilo que ele havia ajudado a fazer e acabou tirando a própria vida. Depois de um tempo, Quick passou a fazer uso de substâncias ilícitas e por esse motivo ele foi mandado para reabilitação e ficou internado por um tempo. E enquanto ele estava lá, ele matou um menino de 13 anos que havia ido visitar um parente que também estava internado. Com o passar dos anos, Quick começou a trabalhar como médico e durante esse período ele tentou estrangular um garoto enquanto ele dormia. Ele acabou se sentindo culpado e foi se confessar com um padre, e a polícia ficou sabendo disso e prendeu Quick por tentativa de homicídio. Por esse motivo, ele teve que passar 3 anos internado na ala psiquiátrica, mas o que ninguém esperava é que durante esse tempo ele mataria mais uma pessoa. De acordo com ele, a segurança da ala psiquiátrica era muito fraca e por esse motivo ele conseguiu matar alguém lá dentro. Bom, mas isso não para por aqui. No ano de 1990, Quick, vestido de Papai Noel, juntamente com um garoto de 16 anos, assaltaram um banco e mantiveram como reféns a família do gerente. Mas o assalto não foi bem sucedido e Quick acabou preso. E quando ele viu que ele estava prestes a sair da prisão, ele resolveu confessar todos os assassinatos que havia cometido até ali.
Em 1991, Quick foi condenado por assalto à mão armada e foi mandado para um hospital psiquiátrico, onde ficou preso, recebendo tratamento. Durante o tratamento, ele confessou cerca de 30 assassinatos, cometidos na Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega, todos os países próximos. Uma de suas confissões ajudou a solucionar um assassinato de mais de 18 anos que era considerado sem solução. Outra confissão ajudou a solucionar informalmente um assassinato ocorrido em 1964. E mesmo que o crime já estivesse prescrito, pelo menos eles conseguiram achar quem foi o assassino. Bom, como eu disse anteriormente, Quick havia confessado mais de 30 assassinatos, mas ele só foi julgado e condenado por 8 deles. Entre eles, o assassinato de Charles Zelmanovitz, em 1976, pelo qual ele foi condenado em 1994. Nesse caso, não havia evidência forense, apenas a confissão de Quick. Ele também foi acusado do assassinato de Johann Asplund, em 1980, e ele foi condenado no ano de 2001. Nesse caso, também não havia evidência forense, nem corpo, apenas a confissão de Quick. Ele também foi acusado pelo assassinato de um casal que ocorreu em 1984, e ele foi condenado por esse crime em 1996. Nesse caso, também não havia evidência forense. Esse caso foi colocado em xeque mais tarde, porque Quick teve acesso a todos os detalhes que não haviam sido divulgados para a mídia. Depois disso, ele foi acusado do assassinato de Yenon Levi, um turista de Israel. O crime foi em 1988 e a sentença saiu em 1997. E mais uma vez, o caso não havia evidência forense, mas a confissão de Quick batia com os detalhes que não haviam sido revelados ao público. Mas mais tarde, isso também foi questionado, porque mais uma vez, Quick acabou tendo acesso a todos os detalhes do crime antes de fazer sua confissão. Ele também foi condenado pelo assassinato de Therese Johansen, que aconteceu na Noruega em 1988. A sentença foi dada em 1998 e, mais uma vez, não tinha evidência forense e sua condenação foi baseada na sua confissão. Outro assassinato que também não havia prova forense foi o de Trine Jensen, que aconteceu no ano de 1981, também na Noruega. E ele foi condenado no ano 2000, com base apenas na sua confissão. E por último, o assassinato de Gry Storvik, em Oslo, na capital da Noruega. E como todos os outros casos, não havia evidência forense. Ele foi acusado com base na sua confissão, e o sêmen que foi encontrado no corpo da vítima não pertencia a Quick. Mesmo sem testemunhas e provas, Quick foi condenado à prisão perpétua em um hospital psiquiátrico, com base apenas nas suas confissões. E, gente, a credibilidade de Quick foi debatida em toda a Suécia, desde 1993 até 2008. E esse debate só teve fim graças ao trabalho minucioso de 2 jornalistas, que passaram anos pesquisando o detalhe de cada crime e cada confissão de Quick. E após chegarem a uma conclusão, eles foram visitar Quick na prisão. Durante essa visita, eles fizeram várias perguntas para ele. E às vezes eles até repetiam a mesma pergunta de forma diferente. E dessa forma, ele acabou caindo em contradição e se confundiu todo. Até que ele resolveu contar a verdade para os jornalistas. Ele confessou que não havia cometido aqueles crimes. E ele ainda disse: "O que eu posso fazer se eu não cometi esses crimes? Ser preso?" Naquele momento, todas as mentiras contadas por Quick começaram a ser descobertas. Mas além disso, foi exposto uma grande falha na investigação policial e no sistema judicial sueco. Todos acreditavam em tudo que Quick falava, e todos achavam que ele era um monstro, porque suas histórias envolviam até canibalismo. A questão que pairava no ar era o porquê alguém inventaria que era um assassino. Quick era um mentiroso compulsivo, e ele acreditava tanto em suas mentiras que todos acreditavam que aquilo era verdade. Ele mentia para todos, para os amigos, para os familiares e até mesmo para o psiquiatra. Ele queria sempre chamar a atenção das pessoas. E como gostava de ler os jornais e ver os crimes que aconteceram na Suécia e nos países vizinhos, ele teve a ideia de tomar para si a autoria daqueles crimes. Quick costumava cooperar com a polícia depois de cada confissão, mas em 2001 ele simplesmente parou de fazer isso.
Depois, em 2008, ele explicou para os jornalistas o porquê parou. Ele disse que parou porque o seu novo psiquiatra havia suspendido seus remédios. Quick chegou a publicar um livro onde contava tudo o que passou na sua infância e tudo o que havia feito. O irmão dele também escreveu um livro onde desmentia tudo o que Quick falou que havia passado durante a infância, como, por exemplo, o abuso por parte de seu pai e o aborto de sua mãe. Então, depois de 16 anos internado em um hospital psiquiátrico, os processos contra ele começaram a ser anulados por falta de provas e ele foi liberado. Mas mesmo não tendo cometido os crimes que ele falou que cometeu, ele realmente cometeu alguns crimes e foi condenado por eles, sendo uma tentativa de homicídio e 4 abusos sexuais. Depois que foi solto, Quick voltou a usar o seu nome verdadeiro, e em 2014 ele foi liberado completamente dos tratamentos psiquiátricos. Hoje em dia, ele tem 72 anos e não mora mais na Suécia, pois preferiu recomeçar em um lugar onde ninguém soubesse quem ele era. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!